Tem que compartilhar a tela também. Vocês estão enxergando aí? Beleza. Bom, vou começar então, gente. O tema da aula de hoje é fadiga, né? O primeiro, um dos relatórios que serão nossos próximos relatórios é de fadiga. O outro, salvo engano, é de corrosão, né? Mas tem que confirmar depois. Mas, enfim, primeiramente fadiga. Aqui, em relação a as próximas 4 aulas, eu estou usando um livro diferente, né, do que eu estava usando antes, né? Antes eu estava usando o livro do Amaury Garcia, não, do Maurício Ferrante, né, para a sessão de materiais. E agora eu vou estar usando esse do Crane, né? Eu passei a usar esse livro aqui porque ele aborda fadiga, fluência, desgaste e corrosão, o que a gente não vê lá no Maurício Ferrante, né? Então tem essa vantagem. O lado negativo dele, assim, entre aspas, é que ele só tem em inglês esse livro, né? Então, às vezes para consultar ele é um pouco mais chato, né? Mas, enfim, aqui eu já peguei os pontos principais e trouxe aqui para essa apresentação. Bom, fadiga. Vocês já sabem o que é fadiga, né? Fadiga é quando ocorre uma fratura e uma tensão abaixo daquela que o material deveria fraturar, né? Isso acontece devido a algum carregamento cíclico, né? Esforços cíclicos ou flutuantes, né? Um esforço dinâmico, né? Então a fadiga está associada a isso, a esforços cíclicos. É uma falha que acontece em tensões menores do que aquela que a gente espera, né? A fratura por fadiga acontece através do surgimento e crescimento progressivo de uma trinca, né? Vai surgindo uma trinca, essa trinca ela vai crescendo até o ponto onde chega num tamanho crítico de trinca, que a gente viu lá em fratura, né? A partir desse ponto, a trinca vai crescer naturalmente, né? Sem maior esforço, ela vai continuar crescendo. As duas características mais marcantes da fratura por fadiga são as seguintes. Primeiramente, sua ocorrência acontece em carregamentos muito menores do que aqueles necessários para causar falha em carregamento estático, né? Então acontece uma tensão menor. E durante o período que a trinca está se propagando, né, pode ser que eu não tenha nenhuma indicação externa, que eu não tenha nenhum sintoma assim, externo na superfície indicando que a trinca vai se propagar. Tá bom? Então, isso é perigoso, porque às vezes a trinca está se propagando e a gente não vê nada. Então, o que acontece é que de uma hora para outra falha, né? Parece uma trinca enorme, né? Em todo o material. Então é perigoso por causa disso, né? A fadiga é uma preocupação muito. É uma grande preocupação, né? É mais comum a gente ver fadiga em materiais metálicos, porém, isso não quer dizer que polímeros e cerâmicos são imunes a esse fenômeno, né? Isso acontece em todos os materiais, mas é mais comum em metais. Em relação à seleção de materiais, o problema da fadiga está atrelado ao projeto, né? Quando a gente faz um projeto mal feito, né? Alguns componentes podem estar sujeitos à fadiga, né? A gente sabe que fadiga está muito relacionada a alguns detalhes estruturais. Então, um projeto onde eu não tenho preocupação com esses detalhes é um projeto onde ele vai estar suscetível à fadiga, suscetível a esse tipo de fratura, né? E como eu falo de algumas características estruturais, eu falo de irregularidades geométricas, de concentradores de tensão, né? Esses pontos aí eles levam a uma queda da resistência à fadiga, né? Muito embora a gente saiba que, por exemplo, concentradores de tensão, por mais que a gente possa tomar algumas medidas para evitá-los, é impossível a gente eliminar, né? Da mesma maneira que irregularidade geométrica, né? Nenhum material de certa máquina vai ser perfeito, né? Ele vai ter irregularidades. Por exemplo, presença de juntas, seja rebitada, aparafusada, adesiva ou soldada, né, em projetos, vão contribuir para a ocorrência de fratura por fadiga,
né? Então, assim, a gente sabe que juntas é um problema que as juntas, né, no geral, são agravantes no que se refere à fadiga. Só que vou dizer que é praticamente impossível, é muito difícil fazer um projeto de engenharia sem que eu tenha uma junta, seja rebitada, parafusada, algum adesivo, ou uma junta soldada. A gente sabe que é muito difícil a gente fazer um projeto assim inteiriço sem ter nenhum tipo de junta mecânica ou soldada desse tipo, né? Então é interessante que a gente já identifique os pontos onde a fadiga ela vai estar mais propensa a acontecer, né? Então por isso que a gente tem que pensar também, quando fala de seleção de materiais, pensar em fadiga também, tá bom? Bom, agora pensando nos micromecanismos de fadiga nos metais. A fratura por fadiga em metais começa com a iniciação da trinca, né? O início da trinca. A trinca vai se propagar ao longo da seção transversal até o momento onde a última ligação é incapaz de suportar o carregamento. E aí a fratura vai acontecer por um mecanismo estático. Então é realmente um mecanismo de iniciação e propagação de trinca, né? Como está mostrado aqui, né? Tem dois tipos de processos envolvidos: a iniciação e a propagação. A iniciação da trinca, né, também a gente costuma chamar de nucleação da trinca, acontece devido ao escorregamento cristalográfico, né, que é a questão da movimentação das discordâncias, né, dentro do cristal. E na maioria das vezes começa na superfície, né, o próximo dela. Né. É legal a gente ter isso em mente, por quê? Porque a condição superficial de um material vai me dizer se esse material vai estar suscetível ou não à fadiga, né. Isso acontece, né, essa questão de ser mais vulnerável na superfície, né, material, porque a maioria dos materiais de engenharia são policristalinos. Então os grãos da superfície eles não estão completamente rodeados por outros grãos, né? Então esses grãos superficiais vão estar mais livres para deformar do que aqueles no interior do material. É até intuitivo de pensar nisso, né? Um grão no interior do material ele está de certa forma rodeado por outros grãos, né? Na superfície não. Na superfície tem pelo menos uma parte dele que está em contato com a atmosfera. Então ele é mais livre para deformar. Então os grãos favoravelmente orientados na superfície tendem a sofrer escorregamento em níveis de tensão menores que aqueles usualmente necessários. Ou seja, os grãos superficiais eles tendem a ser mais vulneráveis, né? Eu uso a palavra frágil, mas frágil a gente já pensa em frágil ducto, né? Então são mais vulneráveis, né, ao escorregamento. Já os grãos no interior do material, mesmo que eles estejam favoravelmente orientados em relação à direção de aplicação de tensão, eles não podem deformar em cargas menores, já que eles possuem apoio e restrição dos grãos que estão ao seu redor. Esse é o ponto aí da fadiga também, né? Dos grãos internos. Então os grãos internos eles estão, de certa maneira, mais protegidos que aqueles grãos da superfície. Dessa forma, a gente pode relacionar tranquilamente a fadiga a acabamento superficial. Então, durante a fabricação, durante o projeto, a gente tem que evitar concentradores de tensão na superfície. Esse é um ponto extremamente importante para a gente ter um material que ele é resistente à fadiga. Tem um componente que é resistente à fadiga, na verdade. Agora, dividindo entre os dois processos, de iniciação e de propagação de trinca. A iniciação da trinca ela acontece de duas maneiras principais. Uma delas é pela formação de bandas de escorregamento, devido ao escorregamento em um grão superficial, seguido pelo desenvolvimento de uma fenda, que vai eventualmente crescer para se tornar uma trinca. Isso acontece mais frequentemente em materiais dúcteis e é muito acelerado pela presença de concentradores de tensão. Então, concentradores de tensão aqui vão agir no sentido de acelerar esse processo de iniciação da trinca. Outra maneira de se haver
essa iniciação na trinca, né? Ela pode ter início como resultado de uma severa incompatibilidade de deformação ao longo de inclusões ou partículas de segunda fase, né? As inclusões de partículas de segunda fase, elas vão tornar a deformação de certa maneira incompatível, né? Vão dificultar todo esse processo. Esse processo, essa outra maneira de iniciação de trinca, né? Acontece mais frequentemente em ligas endurecidas, onde a matriz é resistente ao escorregamento cristalográfico, requerido para formar a trinca. Então é algo mais comum em ligas endurecidas, tá? Tanto que a gente fala de partículas de segunda fase aí, que é uma maneira de se endurecer uma liga, né? É um endurecimento e precipitação de fase, né? De segunda fase. Então é uma maneira alternativa de ter iniciação na trinca. Crescimento de trinca em materiais dúcteis. Quando a trinca se inicia através da formação de fendas, temos dois estágios que vão acontecer durante o crescimento da trinca. O estágio 1 vai ser quando a trinca está confinada no plano de escorregamento, né, no qual ela foi iniciada. Então ela vai estar confinada naquele plano onde foi iniciada. Lembrando que quando eu falo de plano, eu falo de planos cristalográficos mesmo, né? Tem uma combinação de planos de direções cristalográficas que vão me dar um sistema de escorregamento, né? Que no caso é só o plano de escorregamento. A trinca vai estar confinada nesse plano. Vocês devem lembrar lá de ciência e tecnologia dos materiais lá, a gente desenhava os cubos e fazia as direções cristalográficas, os planos cristalográficos, etc. Enfim, que eu tô falando de um plano deles, um desses planos. A gente fala que é plano de escorregamento, que é o plano cristalográfico onde vai acontecer o escorregamento, né? A movimentação da discordância. O estágio 1 é quando a trinca está confinada nesse plano de escorregamento. Em amostras sem concentradores de tensão, o crescimento no estágio 1 pode ser responsável por 90% da vida total em fadiga. Ou seja, quando não tem concentrador de tensão, a trinca ela segue confinada nesse plano de escorregamento por muito tempo, né? Então o concentrador de tensão ele acelera esse processo de crescimento. Quando não tem concentrador, essa trinca ela segue presa ali dentro, né? O que pra gente, pensando na vida total em fadiga, é bom, né? O estágio 2 é quando a trinca vai eventualmente crescendo, né? A zona plástica na ponta da trinca vai se tornar grande o suficiente para se tornar independente da natureza cristalográfica do material. Então ela vai passar daquele plano, né? E a trinca então vai crescer continuamente, né? Lembrando que quando eu falo de zona plástica na ponta da trinca, é aquela questão que a gente viu também na aula de fratura, né? Onde na ponta da trinca tem um raio da zona plástica associado, né? Como o crescimento no estágio 2 é muito mais rápido que no estágio 1, o estágio 2 geralmente produz a maior área de uma superfície de fratura por fadiga, né? Então o estágio 1 é um estágio de certa segurança, onde a trinca está contida. Quando chega no estágio 2, a trinca ela vai crescer continuamente. E aí ela vai se propagar e gerar fratura por fadiga como consequência, né? Então o estágio 2 ele é muito mais curto que o estágio 1, só que ele também é muito mais agressivo, tá? É nesse estágio 2 que esse crescimento aí, da trinca produz as marcas de praia, que são comumente vistas em superfícies de fratura por fadiga. Uma trinca formada no estágio 1 pode ser chamada de microtrinca, e a trinca formada no estágio 2 é a macrotrinca, né? No estágio 1 ela é difícil de ser detectada, né? Que ela é microscópica ainda. No estágio 2 ela é a macrotrinca, aquela trinca que a gente visualiza na superfície de fratura. Aqui temos uma imagem mostrando o que seriam essas marcas de praia, né? Que vocês já devem ter ouvido falar aí em outras disciplinas, né? O início da trinca é aqui. Em cada ciclo, né? Lembrando que a fadiga está associada a tensões cíclicas, né? E eu vou ter uma nova camada aqui, que é o que a gente chama de marcas de praia. Esses círculos concêntricos aqui, né? Como está mostrado, né? Aqui na direita é a marca de praia em um eixo rompido por fadiga. Vocês podem ver como é que fica, né? Um eixo que trabalha girando, então ele vai estar suscetível a uma carga cíclica na maioria das vezes. Então quando a gente fala geralmente de
de materiais, de componentes rotativos, a fadiga ela aparece como um problema, né? Então vocês já podem pensar nisso para o trabalho de vocês, né? Se tem algum ponto aí do trabalho de vocês onde eu tenho um movimento rotativo, né? Ou de outra maneira, até mesmo aplicação de tensão cíclica mesmo, né? A fadiga vai ser um problema nesse sentido. Bom, a facilidade com a qual a trinca vai surgir no estágio 1 e crescer depende da resistência da matriz, onde vai se formar essa banda de escorregamento, né? Então, pensando assim, que se a resistência depende dessa matriz, onde vai estar a banda de escorregamento, a gente pode concluir que a resistência à fadiga desse material, já que estágio 1 é um estágio muito mais longo, né, pode ser aumentada se eu aumentar a resistência mecânica do material. Então a gente pode concluir aí, fazer uma analogia, pensando o seguinte, olha, se o estágio 1, que é o estágio onde a trinca está contida, lá na banda de escorregamento, no plano de escorregamento, se nesse estágio 1 ele é o estágio mais longo, até comentei que ele é 90% da vida de fadiga está no estágio 1, se eu tornar esse material mais resistente, que é algo que prolonga esse estágio 1, eu vou estar prolongando também a resistência à fadiga. Então, quando a gente fala em resistência à fadiga, de aumentar a resistência à fadiga, a gente fala também de aumentar a resistência mecânica do material. Então, o aumento de resistência mecânica geralmente produz também um aumento de resistência à fadiga. Tá? Em contraste, o crescimento do estágio 2, o estágio 2 é um estágio mais curto, porém mais agressivo, né? Quando ocorre em materiais de boa tenacidade, é um modo contínuo de crescimento, que não é influenciado pelos métodos convencionais de aumento de resistência mecânica, né? Então, essa redução da taxa de crescimento no estágio 2 é difícil de alcançar. Então, a gente pensa que a fadiga ela acontece em dois estágios, estágio 1 e estágio 2. O estágio 1, a trinca cresce mais lentamente, eu tenho 90% da vida em fadiga no estágio 1, e no estágio 2 eu tenho aí, grosseiramente, 10% da vida em fadiga, mas a trinca ela propaga muito rápido. Eu já vi que eu consigo melhorar a resistência à fadiga no estágio 1, aumentando a resistência mecânica. Só que eu não consigo melhorar no estágio 2. Porém, a melhora no estágio 1 já pode ser significativa, né? Para atrasar essa ocorrência da fratura e, consequentemente, aumentar a vida total em fadiga. Então, o nosso foco aqui pode ser simplesmente no estágio 1. Tá bom? No estágio 1 mesmo. No estágio 1, se eu aumentar a resistência mecânica, eu vou aumentar a resistência à fadiga e atrasar a ocorrência do estágio 2. Né? O estágio 2, ele ocorrendo, não tem muita coisa que fazer, né? Vai acontecer a falha. A fratura, na verdade, né? A fratura por fadiga. Isso para materiais dúcteis, tá bom? Para materiais frágeis, né? Aqui tá como materiais duros, a análise é um pouco diferente. O crescimento da trinca em materiais duros é um pouco distinto. Em materiais de baixa resistência mecânica, a resistência à fadiga aumenta ao passo que se aumenta a resistência mecânica. Seja por trabalho a frio, formação de liga, tratamento térmico, enfim. São materiais de baixa resistência mecânica. Porém, quando a matriz se torna mais dura, a iniciação do estágio 1 fica mais difícil, né? E esse estágio ele só pode ser alcançado quando opera um fator adicional. Né? O que seria esse fator adicional? Né? Seriam os próprios concitadores de tensão, né? Produzidos partículas de segunda fase. Né? Então, o que a gente pode concluir é o seguinte, que aumentar a resistência à fadiga de um material de alta resistência requer um método diferente do aumento de resistência à fadiga para o material de baixa resistência. No primeiro caso, né, que é o caso de material de alta resistência, a tensão cíclica para iniciar a trinca não depende da natureza da matriz, mas do tamanho da forma e da distribuição, seja das inclusões ou dos precipitados de segunda fase, das partículas de segunda fase. Então, a maneira com a qual a gente avalia a resistência à fadiga, ela é diferente em um material de alta resistência e de um material de baixa resistência. É importante a gente distinguir isso.
Para aumentar a resistência performance, a resistência performance e a fadiga em materiais de alta resistência, o ideal é torná-los mais limpos. Ou seja, reduzir suas impurezas. Né? A gente fala limpos entre aspas aí, né? Reduzir as impurezas. Ou seja, tornar o material mais puro possível, né? Só que tornar o material puro é muito caro, né? Outra alternativa é a utilização de materiais base de alta pureza, como é o caso de alumínio. Mas enfim, é caro isso, né? Bom, temos duas maneiras de se avaliar a resistência à fadiga. A gente pode utilizar relações de tensão-vida, conhecidas como as curvas SN, né? Vocês devem ter visto isso lá atrás já no curso, né? Na qual S é a tensão aplicada, né? Que vem de stress, né? Tensão S, e N é o número de ciclos, né? Que é a vida total em fadiga, que é medida em ciclos de tensão. É uma das maneiras de se avaliar a resistência e fadiga. Então é fazer um ensaio e foi me dar as curvas SN. Outra maneira é usar dados de mecânica da fratura para estimar taxas de propagação de trinca por fadiga, né, que é algo bem mais complexo. Né? Eu já falei que tudo que envolve mecânica da fratura é algo que mexe numa matemática bem pesada, né? É algo bem complexo mesmo. Portanto, a gente tem essas duas maneiras de se avaliar resistência e fadiga. Vocês já viram falar de curvas SN antes, né? Ou não? É a primeira vez que vocês veem falar disso? Ah, é verdade. Não. Até com 1, né? Ah, tá. Eu acho que. É porque geralmente Mateco 1 é porque eu dei Mateco 1, mas eu não falei de fadiga lá. Eu fiquei falando mais de siderurgia e entrei em outra parte. Ah, acho que é a primeira de materiais lá, né? Ciência e tecnologia dos materiais. Ah, tá. Não, beleza. É porque esse aqui é um assunto de fadiga, na verdade, né? A gente viu pela primeira vez lá no CAST, no capítulo 8, né? Só que eu estou dando essa matéria que o professor Warley dá, que é Ciência e Tecnologia dos Materiais, e eu vi que esse capítulo, ele acho que ele não dá aula sobre esse capítulo, ele dá um trabalho sobre esse capítulo. Então, talvez vocês não se lembrem por causa disso. Mas, de qualquer maneira, em ensaios também, que a gente, acho que todos vocês já fizeram, né? Tem lá ensaio de fadiga, que a gente vê também as curvas SN, é verdade. Que a gente vai lembrar um pouquinho disso também. Vamos lá. Deixa eu tomar um gole de água aqui. O método do SN é o método mais velho e o mais amplamente usado em engenharia, né, para se avaliar a fadiga. As curvas SN são determinadas através de análises de diferentes amostras, submetidas a diferentes ciclos de tensão até a fratura. Cada valor de N é plotado num gráfico juntamente da amplitude da tensão correspondente. É importante falar que esse S aí, é óbvio que a tensão, quando a gente fala de fadiga, não é tensão estática. Então, esse S não vai ser um valor de tensão. Né? A tensão aqui é uma tensão cíclica. Ela vai estar oscilando, como se fosse uma onda. Né? Então, esse S aí é a amplitude de tensão. Tá? Então, se, por exemplo, está oscilando entre 0 e 10, a amplitude é 10. Se está oscilando entre menos 5 e 5, por exemplo, menos 5 será na carga de compressão e 5 na carga de tração, a amplitude vai ser 10 também. Então, isso aqui é uma amplitude de tensão. Tá? Essa prática aqui em relação à definição da tensão de fadiga é um pouco confusa, mas ainda assim é mais difundida. A prática preferida consiste em definir S como amplitude de tensão, né?
Isso vai ser essencial para definir qualquer razão de fadiga, né? Frequentemente também a gente pode ver S como uma tensão máxima, né? Ou seja, nesses exemplos que eu citei agora, de menos 5 a 5, o S seria a tensão máxima, seria o valor de 5 positivo. De 0 a 30, né, a oscilação da tensão, o S seria 30, né? Só que essa questão da tensão máxima ela é mais comum quando a gente parte do zero sempre, né? Ou seja, está oscilando entre uma carga aplicada e um valor sem carga, né? Então tá uma oscilação em torno cujo o vale ali, o ponto mais baixo seria o zero. Um carregamento cíclico geralmente vai produzir uma falha, independentemente de quão baixa seja a tensão, né? Porém, para alguns materiais, essa curva SN ela vai ter uma assíntota horizontal, né? Que é um nível específico de tensão, né? Ela vai tendendo para um valor fixo de tensão, a curva vai ficando horizontal, devagar, né? Então, isso acontece para alguns materiais apenas, né? Sugerindo que esses materiais eles têm um limite de tensão, né? Ou seja, uma tensão mínima, uma tensão mínima, que abaixo dessa tensão eu não vou ter problema com fadiga, independente do número de ciclos, né? Esse é o limite de fadiga, né? Para esse caso, o material ele só fraturaria em um valor infinito de ciclos, né? É o que está mostrado aqui nesse gráfico, né? Eu tenho a tensão, aqui mais escuro eu tenho o limite de fadiga, né? E a linha contínua, né? E a linha tracejada é sem limite de fadiga. O limite de fadiga você vê que é quando o gráfico vai tendendo horizontal. Ou seja, qualquer valor de tensão abaixo desse limite de fadiga, eu não vou ter falha por fadiga, independente do número de ciclos, né? Teoricamente, a falha só aconteceria no infinito, né? Que é onde duas retas paralelas se cruzam, né? Segundo a matemática. Mas na prática não vai haver problema de fadiga. Só que esse limite de fadiga ele não acontece em todos os materiais. Alguns materiais têm curva, como essa curva contínua aqui, e outros materiais têm essa curva mais próxima dessa tracejada, onde eu não vou ter um limite de fadiga, né? Eu vou abaixando a tensão, o número de ciclos para a fadiga vai aumentar, mas quanto mais baixa a tensão, maior vai ser o número de ciclos para fraturar por fadiga. Mas vai fraturar mesmo assim, né? Então é importante saber que alguns materiais têm limite de fadiga e outros não. Alguns materiais que apresentam esse limite de fadiga são os aços ferríticos, ligas de titânio, ligas de alumínio, metais não ferrosos, né? Perdão, eu falei besteira aqui. Aços ferríticos e ligas de titânio, eles apresentam limite de fadiga. Ligas de alumínio e metais não ferrosos, eles geralmente não apresentam limite de fadiga, tá? Acabei confundindo tudo aqui, tá? É importante falar que grande parte desses dados vindos de curvas SN são sujeitos a muitas limitações. Então temos restrições aí, tem algumas restrições a se levar em conta, como a configuração da tensão, né? Se o ciclo dela é bem definido, se é uma tensão flutuante, né? Se é algo bem irregular. A tensão média e concentradores de tensão. Isso tudo é levado em consideração. A tensão média seria a máxima mais a mínima, dividido por 2. Né? Configuração de tensão. Para simplificar o ensaio, as curvas SN são geralmente determinadas sob condições de carregamento uniaxial, da mesma maneira que a gente faz com o ensaio de tração. Né? A carga é aplicada numa direção só. Né? E o resultado obtido vai ser feito pensando na aplicação de tensão em uma direção só. Só que na realidade a gente sabe que eu posso ter condições na realidade mesmo, de trabalho, onde o material está sujeito a cargas em 2 direções, a 3 direções, né? Em carregamentos bem complexos, né? Então, os resultados eles são limitados pelo tipo de carregamento. Tá bom?
tensão média também é levada em consideração, né, quando o carregamento cíclico ele é totalmente revertido, né, ou seja, ele, por exemplo, ele vai de, sei lá, 5 megapascal até menos 5 megapascal, a tensão média vai ser zero, né? E muitos dados de fadiga são medidos dessa maneira, né? Apesar disso, a tensão média ela costuma ser, em outros ensaios, né, diferente de zero, né? A gente deve levar em consideração que a tensão média ela vai aumentar na direção da tensão. Então a amplitude da tensão deve ser reduzida para manter a mesma vida em fadiga, né? Aqui traz aqueles diagramas de vida constante, né? Onde eu tenho essa ali como sigma m a tensão média, né? Para diferentes números de ciclos, né? Para vários valores de R aí, né? R sendo essa razão de tensão, né? Que é o mínimo dividido pelo máximo, né? Aí vocês podem ver como que a curva varia nesse caso. Tá bom? Aqui é a tensão em relação ao tempo, né? Que seria o número de ciclos, né? Primeiro caso aqui em A, a tensão média é zero. Essa razão aqui é menos 1, né? Se a tensão mínima dividida por tensão máxima é igual a menos 1. Razão de tensão, né? Vem como R. A gente pode ver que quando a gente tem uma tensão média maior que zero aqui, como está mostrado, né? A razão vai ser zero, né? Caso a tensão mínima e a máxima elas estejam que a tensão mínima nela seja igual a zero, na verdade, né? Como está mostrado aqui. Então a tensão mínima está batendo aqui no eixo X, assim, né? Então o R vai ser igual a zero. Aqui no primeiro caso, a tensão mínima, né? Ela seria o inverso da outra, né? Então seria menos 1. O inverso não, perdão, negativo da outra, né? Da máxima. E aqui no caso C, né? Onde eu tenho um caso um pouco fora da curva, né? Fora do padrão. Onde a tensão mínima ela é um valor negativo e a tensão média é um valor positivo aqui. A tensão ela cresce até um valor, sei lá, 5 megapascal e cai aí até um valor de, por exemplo, sei lá, menos 2 megapascal. Então vai me dar uma razão aqui negativa e entre 0 e 1. Esses parâmetros são todos usados para se avaliar a resistência e fadiga, como está mostrado aqui. Eu tenho esses diagramas de vida constante, né, que são onde as condições de tensão que levam à falha em N ciclos estão mostrados, né? Esses diagramas são até um pouco difíceis de se interpretar. Talvez vocês tenham visto esses diagramas em elementos de máquina. Vocês já viram esses diagramas de elementos de máquina? Não? Eles costumam ser mostrados lá quando a gente fala de critério de falha para alguns componentes, para alguns elementos de máquina, né? Opa, tem uma mensagem. Ah, sim, Matheus falou que estão vendo. Isso aí. É uma maneira de se avaliar a fadiga, né? A gente tem aqui o R como infinito, né? Ou seja, quando a tensão mínima, a tensão máxima, ela crescendo, então é como se fosse tendendo para o R infinito. E aqui para o R igual a zero. E aqui eu tenho várias curvas para vários ciclos diferentes, né? Aqui no eixo Y eu tenho a tensão alternada, a amplitude de tensão alternada, né? E é o número de ciclos, né? Em relação à tensão aqui, geralmente é o LRT, que é o sigma TS, né? Que é Tensile Strength. Então é algo que aparece com frequência, né? Aqui eu tenho um diagrama de vida constante mostrando as predições de Goodman, Gerber e Soderberg, que usam critérios diferentes para se avaliar a fadiga, né? Cada um tem uma curva diferente, como vocês podem ver. Esses são critérios distintos que a gente pode usar para avaliar, né? Soderberg aqui ela está usando a tensão limite de escoamento, né? E Goodman e Gerber usam uma relação para tensão limite de resistência à tração, só que são diferentes, né? Goodman tem a relação linear aqui e o Gerber é uma outra relação aqui, né? Como está mostrado. Então aqui a gente define regiões onde
onde vou ter uma certa vida em fadiga, né? Então, ó, na linha ABC da figura, voltando aqui, ABC, essa daqui é do gráfico A. A, B e C. Essa curva aqui para 10 a 7 ciclos. Né? A é a resistência estática à tração do material, né? É o limite de resistência à tração. Opa. B vai ser a resistência fadiga para a tensão média igual a zero. Né? Resistência fadiga para tensão média igual a zero. Nesse material, esse é o ponto onde toca aqui o eixo Y, né? E C vai estar contida na região de tensão média compressiva, né? Onde a tensão média ela vai ser negativa, né? Vai ser compressiva, vai ser só uma região de compressão no caso, né? A linha ADE relaciona valores diferentes de vida, né? ADE aqui é para 10 a 5 10 elevado a 5 ciclos, né? Onde A também vai ser o LRT, né? Que vai ser o mesmo para todos os números de ciclos, então a gente vai partir de A. O D vai ser a amplitude de tensão, né, limitante aqui, né, que vai ser maior, já que o número de ciclos diminuiu, né, e aqui na região compressiva. Quando essas linhas de vida constante não são obtidas através de dados experimentais, elas são comumente aproximadas por uma ou mais linhas que são mostradas na figura direita, que são os critérios de falha. Né. Não vou nem entrar muito nesse mérito dos critérios de falha, né, que já é algo bem mais específico, mas a gente tem critérios diferentes, né? Não tem só esses três, tem outros também, né? Que são critérios para determinar a falha aí, né? Cada um, não quer dizer que tem um mais certo ou um mais errado, mas tem um que ele é mais tolerante, tem outro que é mais restrito, né? Como a gente pode ver aí. Mas é isso. Da mesma maneira que você pode até fazer uma analogia com o que a gente vê lá em resistências materiais, né? Que tem critério de von Mises, critério de Tresca, né? Não quer dizer que um é mais certo ou mais errado que o outro, né? Quer dizer que eles são critérios diferentes para se determinar uma faixa de valores ali onde está aceitável o valor de tensão. Então é só utilizar escolher um aí de acordo com o que pede sua aplicação, né? Bom, concentrador de tensão. É inevitável a gente ter concentradores de tensão na nossa estrutura. A gente sabe que, por mais que a gente faça um polimento eletrolítico perfeito, ainda vou ter irregularidades na superfície, ainda vão aparecer concentradores de tensão, a gente vai ter impurezas. Vão aparecer esses concentradores. A grande maioria das máquinas de engenharia e componentes estruturais possuem entalhes e concentradores de tensão. Uma maneira de lidar com essas imperfeições é obter valores apropriados de fatores de concentração de tensão e usar valores de tensão adequados de acordo com a curva SN ou a curva de vida constante. Usualmente esse procedimento é conservador, né, porque materiais variam em sua sensitividade a entalhe. Além disso, a redução na resistência à fadiga causada pela concentração de tensão vai ser menor do que aquela encontrada teoricamente. Né? É conservador exatamente por causa disso, né? Porque a teoria ela vai usar uma situação um pouco mais extrema, então na prática a resistência vai ser um pouquinho maior. Isso acontece provavelmente, né? A gente fala provavelmente porque é difícil até mesmo definir uma razão exata, né? Devido ao descarregamento da concentração de tensão devido à deformação plástica localizada. Mecânica da fratura e fadiga. Em muitas situações de engenharia, é realista desprezar a contribuição para a vida em fadiga do estágio 1 de crescimento da trinca. O estágio 1, apesar dele ser muito grande, muito longo, a trinca cresce muito pouco nele. Ela ainda está contida dentro de um plano de escorregamento. Então, ele não é um estágio longo, mas é um crescimento desprezível. Né? Isso acontece por dois motivos. Os defeitos existentes vão eliminar o estágio 1, ou os concentradores de tensão fazem com que o estágio 1 seja muito pequeno, que é o que eu acabei de comentar com vocês. Para materiais dúcteis, portanto, é razoável considerar que a taxa de avanço da trinca no estágio 2 ela depende muito pouco da microestrutura.
em materiais dúcteis, né? Ou seja, materiais de resistência mais baixa. Lembrando que quando fala dúctil, a gente pensa em resistência mais baixa, e quando fala duro, né, frágil, frágil, resistência mais alta e dúctil, resistência mais baixa, que a gente costuma pensar aqui. Para os materiais dúcteis, então, a gente considera que a taxa de avanço da trinca no estágio 2 quase não depende da microestrutura. Então, o melhor se fazer é estimar a taxa de avanço da trinca, então retirar de serviço a parte trincada do componente de maneira segura antes que a fratura ocorra, né? Então, pensando do ponto de vista prático, a gente tem que monitorar o crescimento da trinca e retirar do serviço quando chegar num valor que seja perigoso para a gente. Retirar o componente de serviço, né? Aí eu tenho essa possibilidade de análise aí, que é através dessa lei de Paris-Erdogan, que avalia aí o crescimento da trinca em relação ao número de ciclos, né? É a lei da propagação da trinca. A gente pode calcular por integração, nesse caso, o número de ciclos requerido para a trinca crescer de um comprimento para outro, né? Só que essa lei ela também é muito restrita, né? Não é algo que vale para todos os materiais, não é algo que vale para todas as situações. São várias hipóteses a se considerar para a gente chegar nessa lei, né? Aqui tem um gráfico como pode ser montado, né? Avaliando o crescimento da trinca em relação ao número de ciclos de tensão, né? Que a gente pode tirar dessa lei. Então, assim, essas teorias envolvendo a lei de Paris-Erdogan se baseiam em inúmeras aproximações, são muito restritas, de modo que essas abordagens usando essa lei devem ser feitas com um pensamento muito conservador, porque é uma teoria que ela é uma aproximação bem grosseira, né? Tendo isso em vista, os procedimentos para se maximizar a resistência e fadiga em seleção de materiais vai se limitar a aplicações muito sensíveis à fadiga, né? Ou seja, a gente só vai se preocupar com a resistência em fadiga de certo material durante a seleção quando a aplicação vai ser de fato sensível à fadiga, né? Por exemplo, tem alguns componentes aeronáuticos que a vida em fadiga deles não é muito alta, né? Ou seja, uma falha de um componente aeronáutico a gente sabe que pode ser algo catastrófico. Então, é uma aplicação sensível em fadiga. Então, durante o projeto, a gente tem que pensar na resistência à fadiga. Agora, a gente tem outros componentes outras máquinas, outros equipamentos, cuja resistência à fadiga acaba ficando em segundo plano, né? Que eles não são tão sensíveis à fadiga assim. Pode ser que haja falha por fadiga, mas não é um problema muito grave, né? E mesmo se for, tem que valer a pena financeiramente a gente se preocupar com fadiga, porque maximizar a resistência em fadiga é algo claro, né? E como é caro, a gente só faz quando é muito necessário. Tá bem? A gente pode fazer uma divisão aqui também entre fadiga de baixo ciclo e fadiga de alto ciclo, né? Se um componente sujeito a carga cíclica precisa suportar no máximo 10 a 5 ciclos ou menos durante sua vida, é possível que esse componente opere em níveis de tensão muito maiores que o limite de fadiga convencional. Isso é chamado de fadiga de baixo ciclo. Tá bom? Fadiga de baixo ciclo. Né? Que são valores aí para a fadiga para valores de ciclo mais baixos, né? 10 elevado a quinta, apesar de ser alto, pensar assim, pô, eu tô falando de 100 mil, né? Ciclos, mas é um valor baixo. Alto ciclo seria para valores de ciclo maiores, mais alto que esse, né? Mais altos que esse. Vamos lá, fatores que vão influenciar a fadiga em metais. Deixa eu tomar um gole de água. Até que alguém tenha alguma dúvida? Show. Eu não sei se todo mundo estava no início da aula, gente, mas eu combinei com vocês aí que essa aula eu vou estender um pouquinho mais, que eu finalizo essa aula hoje e amanhã a gente não precisa ter aula, beleza? Então eu vou dar uma esticadinha hoje, mas amanhã também vocês estão liberados da aula. Vamos lá. Juntas mecânicas.
né? Um dos primeiros fatores que vão influenciar a fadiga dos metais, né? Juntas mecânicas. Uma junta mecânica é uma junta que é feita por pinos, por rebite, juntas aparafusadas, né? Independente do método de junção, uma junta mecânica sempre vai reduzir a resistência à fadiga do componente. Vocês devem estar estudando aí essas juntas mecânicas aí em elementos de máquina, né? E essas juntas elas sempre diminuem a resistência à fadiga. Tem dois problemas aí que influenciam na resistência à fadiga de juntas mecânicas. Primeiramente, é a concentração de tensão que é introduzida pela junta, né? E a ocorrência de fretting entre as superfícies de contato, né? Então são esses dois pontos aí que trazem uma redução da resistência à fadiga na junta. Esse fretting está mais relacionado a desgaste, tá, gente? Que é quando tem duas superfícies em contato e que estão em movimento relativo também. Então eu vou ter um desgaste associado e vou ter problema com fadiga também. Existem alguns métodos práticos para aumentar a resistência à fadiga de uma junta mecânica. Ou seja, tem algumas maneiras que a gente pode usar para melhorar a resistência à fadiga da junta mecânica. Mas pensando o seguinte, só de ter a junta mecânica eu já vou ter uma queda de resistência à fadiga. Só que tem algumas coisas que posso fazer para atenuar isso, né? Uma delas é ajuste por interferência. Atenua a resistência à fadiga, né? Para a junção mecânica, né? Minimizar esse movimento relativo entre partes deterioradas, né? Partes deterioradas são partes que já são desgastadas, tem que minimizar, né? O que acontece geralmente é que eu tenho duas partes em movimento, em contato e movimento relativo. Uma delas, geralmente a menos dura, vai começar a ser deteriorada, né? Ou seja, começar a perder partes da superfície. E essas partes da superfície vai ficar entre as duas superfícies que estão se desgastando, que estão entre movimento relativo. Então o que acontece, na verdade, é que à medida que vai acontecendo esse movimento relativo entre as partes em contato, uma delas se desgastando e vou ter corpos ali no meio, né? Corpos que eu digo são partículas, né? E as partículas agravam ainda mais o desgaste, né? Ou seja, vai piorar ainda aí a questão do desgaste e a fadiga também vai estar associada a essa deterioração superficial e vou ter uma condição de dano bem grave, né? Eu tenho alguns compostos anti-fretting que podem ser usados em juntas mecânicas também, né? Que vão minimizar essa questão do desgaste aí. Eu vou falar mais de fretting lá na aula nossa sobre desgaste, tá? Então, como eu falei, essas próximas 4 aulas serão fadiga, corrosão, desgaste e fluência, né? Então são as 4 aulas de verdade que faltam, né? Eu vou voltar em fretting mais pra frente, tá? Aqui não precisa preocupar tanto. Aí a gente tem um problema, né? Que a junta mecânica ela reduz a resistência e fadiga, né? Então você pode ser levado a pensar, poxa, se eu soldar então vai ser melhor. Só que também não. A solda também reduz a resistência à fadiga, né? Um material que tem uma junta soldada vai ter sempre uma resistência à fadiga menor do que aquele que não sofreu a solda, né? Mesmo que a resistência mecânica estática seja igual ao do material base. A gente tem uma preocupação muito grande na solda que a resistência mecânica seja igual ao do metal base quando a junta é soldada, né? E mesmo se for, a resistência à fadiga vai cair na solda. Na junta soldada, a resistência à fadiga vai ser determinada pelo tamanho de distribuição de defeito dentro do material soldado depositado. A gente sabe que a solda ela vai trazer naturalmente alguns defeitos, que podem ser constadores de tensão, então é o que agrava a resistência à fadiga, que piora a resistência à fadiga, né? Pela magnitude da concentração de tensão na junta do metal soldado, né, eu vou ter uma concentração de tensão ali, né? Se for muito alta eu vou ter problemas também. E no caso do aço, pela descarbonatação na superfície do metal soldado e da ZTA. A ZTA que é a zona termicamente afetada, também chamada aí de zona afetada pelo calor, né? Quando a gente fala de soldagem, né? ZTA ou ZAC a gente fala. Eu não sei como vocês aprenderam isso.
Em inglês é sempre o mesmo termo, né? Que é HAZ, que é Heat Affected Zone. Né? Então tem esses três fatores aí que agravam a resistência à fadiga da junta soldada. Nenhum desses fatores vai oferecer uma base para selecionar o material, de maneira que é nítido que a resistência à fadiga de junta soldada independe dos materiais que compõem a junta. Né? Então, assim, essa resistência à fadiga vai ser independente do material que está compondo a junta, vai ser mais associado à concessão de tensão, à distribuição de defeitos, né? Vai ser algo mais pensando nesse sentido. A gente pode notar também que para junta soldada, a resistência à fadiga ela independe da resistência mecânica estática, né? Independente da resistência mecânica estática que esteja que essa junta soldada tenha. Né? A junta soldada sempre vai apresentar baixa resistência à fadiga, tá bom? E aí a gente pode ser levado a um pensamento que é errado, né? Que aqui eu tô falando que a junta soldada ela, ela traz uma baixa resistência à fadiga independente do grau de resistência mecânica do metal base. E a gente pode ser levado a pensar que é inútil usar material de alta resistência, que geralmente são materiais mais caros, em aplicações estruturais que envolvem fadiga, né? Já que a soldagem vai estar quase presente, vai estar presente em quase todas as situações, né? Pode ser levado a pensar isso. Só que esse pensamento está errado por 3 motivos. Primeiramente, para fadiga de baixo ciclo, materiais de alta resistência mecânica têm maior resistência à fadiga que aqueles de baixa resistência, mas é exclusivo para a fadiga de baixo ciclo, né? Então a gente não pode tratar uma relação assim direta de alta resistência mecânica estática com alta resistência à fadiga. Tá? Isso é para fadiga de baixo ciclo. Tem até um gráfico mostrando aí a tensão máxima no ciclo, né? E o número de ciclos, né? Então a gente pode ver que fadiga de baixo ciclo tem um desempenho melhor, geralmente. O uso de material de alta resistência fornece proteção contra sobrecarga ou pico de tensão. Né? Então ter uma alta resistência previne em relação a esses problemas, né? A tensão ela vai estar oscilante, né? A tensão que ela é cíclica, né? Ela tem uma oscilação, ela é flutuante. Pode ser que algum erro de operação eu tenha um pico de tensão. E se o material não tiver resistência mecânica alta, ele pode fraturar nesse pico de tensão. Então o material de alta resistência ele protege essa junta soldada, né, desses picos de tensão. Para o caso onde a tensão média é alta, mesmo que a faixa de tensão seja pequena, né, mesmo que a amplitude seja pequena, é necessário que a aplicação de materiais é necessário que materiais de alta resistência sejam aplicados, porque eles não dão garantia de que a tensão vai estar abaixo do escoamento. Né? O valor máximo de tensão vai estar ainda assim abaixo do escoamento. Então é outra garantia. Então, muito embora a gente seja levado a pensar que é inútil colocar materiais de alta resistência mecânica em juntas soldadas, né, sujeitos à fadiga, a gente viu o que é importante, que a gente tem fatores que provam que não é inútil. Né? Vale a pena investir um pouco mais de dinheiro com materiais de alta resistência para garantir uma boa, como posso dizer, uma segurança estrutural para a estrutura, né? Segurança estrutural, né? No geral, o componente. Outro fator que influencia a fadiga em metais é o processamento da superfície. A resistência à fadiga de uma amostra metálica ela vai aumentar se a superfície da amostra for endurecida. Então a resistência à fadiga de uma amostra metálica aumenta se a superfície for endurecida. Consequentemente, superfícies menos duras possuirão menor resistência à fadiga. Então a gente vai ter isso aí.
né? Esse processamento da superfície, né? A gente já viu que a superfície, o estado da superfície, tem uma influência muito grande sobre a resistência à fadiga do material, né? E a gente já viu que, se a gente endurecer só a superfície, a gente tem um resultado melhor em relação à fadiga. Então a gente conhece alguns tratamentos superficiais que podem ocasionar, de fato, uma melhora na resistência à fadiga. Trabalho a frio. O trabalho a frio vai induzir tensões residuais compressivas que vão agir para aumentar o número de ciclos suportados, né? Que vão inibir essa abertura de trinca por fadiga, né? Então, o trabalho a frio ele age no sentido de melhorar a resistência à fadiga também. Quando eu falo de trabalho a frio, eu falo de encruamento, né? Como eu disse, endurecimento superficial. Eles atuam no sentido de aumentar o limite de fadiga, né, para aços. Então, estou falando de cementação, de nitretação, de carbonatação, né? Esses métodos são valiosos em componentes que têm concentradores de tensão. Então, em alguns casos, a resistência à fadiga pode ser dobrada, né? Ou seja, é muito útil se endurecer a superfície do material nesses casos. O ruim é que, a parte ruim, na verdade, o ponto negativo disso é que a gente não pode prever o quanto que vai aumentar a resistência à fadiga. A gente não tem uma relação clara entre o aumento da dureza superficial e o aumento do limite de resistência à fadiga. Tá bom? A gente não consegue prever isso. Mas a gente sabe que se endurecer superficialmente, vai melhorar a resistência à fadiga. A iniciação e crescimento da trinca, no caso da fadiga, né, será influenciada pela camada endurecida. Se a trinca é iniciada na superfície de um componente, a sua taxa de crescimento é menor quando passa pela camada mais dura, mas acelera em direção ao que vai ao centro do componente. Então a camada endurecida ela desacelera esse crescimento da trinca, a gente pode falar. Amolecimento superficial é algo negativo, né? Que vão piorar performance e fadiga. É até intuitivo, já que eu falei que endurecimento ele melhora, o amolecimento piora, né? Então a descarbonatação no aço, né, que é tornar a superfície aí dele menos dura, outros processos aí, como a caladização no alumínio, vai piorar a resistência à fadiga, tá? Que são processos aí onde eu vou ter uma queda da dureza superficial. Essa caladização na liga de alumínio, talvez alguém se lembre aqui de Mateco 2, né? Que é quando eu coloco alumínio puro em cima de uma liga de alumínio de alta resistência, porque o alumínio puro ele é muito resistente à corrosão. Então é como se criasse uma camada superficial resistente à corrosão. Só que, por outro lado, embora esse alumínio puro tenha uma alta resistência à corrosão, ele tem uma baixa dureza. Então é um amolecimento superficial que é causado. E para fadiga é ruim, né? Então a caladização, ao passo que melhora a resistência à corrosão de uma liga, ela vai piorar a resistência à fadiga. Para materiais não metálicos, vamos lá. A fadiga foi documentada pela primeira vez em materiais metálicos, mas ela já foi visualizada em materiais não metálicos, né? Porém, as características são bem similares, né? As curvas SN vão ter a mesma forma que para os metais. É possível observar marcas de praia também na superfície de fratura. Quando a gente pensa em seleção de materiais, né, é prudente assumir que qualquer material não metálico, né, em qualquer material não metálico, a vida em fadiga vai ser igual ao número de ciclos necessários para uma trinca crescer de um tamanho inicial até um tamanho necessário para a falha final. Então, eu vou determinar aí a minha resistência à fadiga pelo número de ciclos necessários, né? Eu vou determinar o tamanho inicial da trinca e vou saber o número de ciclos necessários para chegar no tamanho final. Então, eu tenho que interromper a aplicação aí antes que eu chegue nesse número de ciclos, né? Então, uma regra geral aqui para materiais não metálicos.
Para polímeros, a fadiga é um fenômeno que não é bem entendido ainda. Que aqui no caso do polímero, né, como vocês devem lembrar, eu tenho que levar em consideração peso molecular, grau de ligações cruzadas, cristalinidade, efeitos de transição, efeitos térmicos. Então, assim, são muitas variáveis, né, a se considerar. A fadiga em polímero é muito sensível à frequência da tensão cíclica, né, quando a gente fala da fadiga em polímeros, né? Então a gente pode ver que em condições isotérmicas, o efeito do aquecimento gerado durante cada ciclo de tensão causa uma redução da rigidez, né? De maneira que eventualmente a amostra se torna incapaz de suportar o carregamento e, portanto, falha prematuramente. Né? Então é um problema que a gente tem nos polímeros aí, nesses efeitos térmicos. Né? O polímero, muitas vezes, ele tem uma relação, uma maneira de. Alguns polímeros, na verdade, algumas classes de polímeros. Então a gente pode associar uma aplicação de tensão a um efeito térmico, né? Um aumento um aumento de temperatura. A gente pode relacionar muito facilmente tensão e temperatura aqui. Então, durante cada ciclo de tensão, eu vou ter um aquecimento sendo causado. Né? A gente pode até pensar, não sei se vocês já repararam, né? Algumas borrachas que a gente estica muito, a parte central que está sendo esticada pode ficar um pouco mais quente. Né? Talvez vocês já sentiram isso. Então, a gente pode associar isso aí dentro de polímeros. Né? Então, esses ciclos de tensão podem estar associados a esse efeito térmico. Aí eu tenho uma norma da STM que vai definir aí condições de fadiga térmica, né? Como o número de ciclos em um certo nível de tensão para fazer com que a rigidez caia por 30%. Lembrando que a rigidez, como já falado aqui anteriormente, é uma propriedade que não depende da estrutura, né? A estrutura que não vai mudar. Só que quando a gente mexe com temperatura, a rigidez ela muda também. E aí eu vou ter esse problema. Né? Tanto que materiais em alta temperatura tendem a ser menos rígidos. Né? Aqui tem uma resistência à fadiga para termoplásticos, né? Mas é a fadiga para flexão, então é algo bem específico, né? Para vários termoplásticos diferentes. Né? Que é a tensão sendo aplicada na tensão de flexão. Né? Não é uma tensão unidimensional, como mostrado anteriormente. Aí tem alguns gráficos sendo mostrados. Nos polímeros plásticos, a resistência à fadiga é influenciada pelo grau de cristalinidade. Né? As menores taxas de crescimento da fadiga são encontradas em polímeros cristalinos. Então, a gente pode falar aqui para os plásticos aí, quanto mais cristalino for o polímero, maior vai ser sua resistência à fadiga. Em contraste, polímeros que têm alto número de ligações cruzadas vão possuir as maiores taxas de crescimento de trinca. Então é um contraste, né? Que muita ligação cruzada vai piorar a resistência à fadiga. O que até é estranho, né? Quando a gente pensa que o aumento de ligação cruzada torna o material mais resistente. Né? Eu tenho a fadiga em compósitos também, que deve ser avaliada. Alguns materiais não metálicos frágeis, né, fraturam por trincamento após um período de tempo sob carregamento estático. Esse comportamento é denominado fadiga estática. É até esquisito falar isso, né, porque a fadiga é um processo dinâmico, só que é uma definição voltada para uma classe bem específica de materiais, né? Que são os materiais não metálicos frágeis. Né? Em compósitos, as fibras suportam uma parte das cargas e a matriz ela vai transmitir essa carga para as fibras. Portanto, essa condição da interface entre a fibra e a matriz é crítica, porque é na interface que a falha é mais provável de acontecer. A interface aí entre a fibra e a matriz. A resistência à fadiga de compósitos é muito dependente das propriedades da matriz e das fibras, né? Ou seja, vai variar bastante sua composição.
Em cerâmicos, eu não tenho muitos estudos de fadiga em materiais cerâmicos, tá? São, de certa forma, preliminares, né? Mas, na verdade, essa frase eu tirei do próprio livro do Crane, né? Que é um livro, quem pode falar que é antigo, né? De 20 anos atrás. Mas a gente não tem uma pesquisa muito aprofundada em fadiga em cerâmicos, né? Até porque a fadiga é muito mais frequente em metais. Então, quando a gente estuda mecanismos de fadiga, né? A gente dá um foco maior para metais, é natural. Não existe uma metodologia, uma descrição totalmente aceita do comportamento de materiais cerâmicos em fadiga, né? Porém, a gente sabe que cerâmicos têm muitos defeitos no seu interior, né? Como porosidade, por exemplo. E, naturalmente, como tem muitos defeitos, ele vai ser suscetível à fadiga. Beleza? Então, a gente fez uma grande revisão sobre fadiga aí. Agora vamos falar sobre seleção de materiais em resistência à fadiga. Para finalizar a aula de hoje. É muito difícil selecionar materiais para aplicações dominadas por fadiga. Quando eu falo dominadas por fadiga, porque a maior propensão de falha vai ser uma falha por fadiga. Então é uma tarefa muito difícil, né? Outro ponto que torna isso difícil é que aumento da resistência à fadiga pode significar a deterioração de outras propriedades mecânicas, né? O que não é de fato um problema, assim, mas é mais uma dificuldade, né? Não é um problema que a gente tem que otimizar as propriedades, é a nossa missão aqui em seleção de materiais. Só que às vezes a gente resolve um problema e causa outro, né? O próprio exemplo do alumínio que eu falei. Eu vou fazer a cladização para melhorar a resistência à corrosão, eu acabo piorando a resistência à fadiga. Então é um eu entregar um pouco eu conferir uma propriedade e piorar outra, né? Fica tentando otimizar aquilo lá, né? Quando a gente pensa em fadiga, então, a prioridade do engenheiro de materiais é minimizar a quantidade de concentrador de tensão, né? É muito difícil que a gente... Na verdade, difícil não. É impossível eliminar todos os concentradores de tensão, né? Mas a gente tem que se esforçar tanto quanto for possível, né? Tanto quanto for nossos limites práticos. Outra maneira de se aumentar a resistência à fadiga é dar uma atenção especial ao acabamento superficial, né? Da peça acabada. Então, o acabamento superficial é importante. Tem uma peça que é bem acabada, né? Que é bem polida. Mais melhorias podem ser obtidas através do endurecimento superficial. Então, além de fazer um acabamento superficial, o endurecimento ele também pode ajudar, como eu falei, né? É até importante falar isso aqui, porque às vezes no trabalho de vocês têm lá um componente que está suscetível à fadiga. Só que vocês vão ver que é difícil a gente pegar um parâmetro muito de mérito relacionado à fadiga e colocar ele lá com um peso muito alto e tal. Então a gente pode deixar a fadiga de lado e colocar assim, como observação. Tal componente deve passar por um acabamento superficial mais elaborado, de maneira que a resistência à fadiga seja maior. Ou resolver fazer uma cementação, por exemplo, um endurecimento superficial. Enfim, destacar algumas maneiras de se aumentar a resistência à fadiga, no caso. Como eu já disse no início da aula, né, eu tenho algumas situações, né, de alta tecnologia, né, onde eu tenho que ter uma resistência máxima à fadiga, eu tenho que ter uma resistência à fadiga tão grande quanto eu consigo ter, e aí eu tenho que analisar aqueles estágios de trinca, né, eu tenho que aumentar a resistência ao estágio 1, né, que é o estágio de crescimento de trinca, que acontece no caso de aeronaves. Em aplicações de baixa tecnologia, o foco é retardar o crescimento da trinca no estágio 2, através da manutenção de baixas tensões. Então é outro ponto aí. Baixa tecnologia que eu digo são aplicações onde não vale a pena investir tanto dinheiro para resistência à fadiga, né? Então posso usar outras alternativas aí para me prevenir contra a fadiga. Essa manutenção de baixas tensões permite a utilização de um material dúctil de baixa resistência estática,
né, de maneira que é provável que a maioria dos condensadores de tensão sejam, pelo menos parcialmente, descarregados por deformação plástica. Né? O material dúctil ele pode, de certa maneira, à medida que é deformado plasticamente, ele pode eliminar alguns condensadores de tensão. O que é bom, né? Quando a gente pensa em resistência à fadiga. Mas é claro que ele tem que ser deformado para isso. Né? Mesmo se isso não acontecer e uma trinca rapidamente se iniciar em concentrador de tensão, essa trinca tende a crescer para fora da região de alta tensão, né? Para fora do concentrador. E se entrar num campo de baixa tensão, essa trinca pode até deixar de se propagar. Né? Então, em alguns casos, a trinca pode ser nucleada, ela pode começar a crescer, mas de acordo com a região que ela chega, ela pode parar ali. Né? Então, manter baixas tensões é algo que vale a pena, né? Só que nem sempre é possível. Às vezes a própria aplicação requer uma elevada aplicação de tensão. Uma solução alternativa é reconhecer que a presença de uma trinca, mesmo se for uma trinca grande, ela não necessariamente vai impedir que o certo componente ou máquina ou equipamento vá cumprir sua função. Né? Esse livro traz até um exemplo documentado de um eixo de turbina que iniciou uma trinca em seu primeiro ano de serviço e sobreviveu em serviço por mais de 19 anos antes da falha final. Ou seja, ter a trinca lá não necessariamente é uma condenação assim, para o componente. Né? Isso não quer dizer que ele está comprometido. Né? Mas é nosso papel avaliar como essa trinca vai crescer e prever quando pode acontecer a falha. Né? Então a gente tem exemplos documentados de trincas que não causaram falhas. Né? Elas não atrapalharam aí a operação do componente. Né? Então é ideal que a gente identifique a presença da trinca, né, quando aconteça. Né? Ou seja, essa identificação é feita através de ultrassom, raio-x, partículas magnéticas, líquido penetrante. São métodos de ensaios não destrutivos. Né? Aqueles mesmos ensaios que a gente usa para avaliar um cordão de solda, por exemplo. Né? E monitorar o seu progresso. Né? Tem que monitorar o quanto que a trinca está crescendo. Também é importante que a gente tenha pelo menos uma estimativa da taxa de avanço da trinca, né? Como eu mostrei lá a lei de Paris-Erdogan. Eu tenho algumas maneiras de se estimar isso, mas a gente pode usar algumas teorias para estimar, né? E aí, dessa maneira, se a gente fizer inspeções regulares, a gente pode evitar que essa estrutura sofra falha catastrófica, né? Ou seja, a trinca pode estar lá. Eu reconheci, eu identifiquei a trinca, eu estou monitorando, eu consigo, através de inspeções regulares, evitar que aconteça falha catastrófica. Então a trinca estar lá não é um problema. Beleza? Mas no geral é isso então, gente. Em relação à fadiga, como eu falei, talvez ela não entre diretamente na metodologia de procedimento de seleção, né, de colocar na tabela o índice de mérito, o valor numérico e tal. Talvez não entre. Até porque não é todo componente que vai sofrer com fadiga, né? Muito pelo contrário, é algo mais específico. Então, assim, se você tem algum componente que vai sofrer com fadiga, vocês podem não colocar isso no procedimento de seleção, mas destacam lá, olha, esse material ele tem que passar por por um endurecimento superficial, de maneira que a sua resistência à fadiga seja mais elevada. Né? Já que ele está sujeito à fadiga por motivo tal, tal, tal. Então é só um OBS aqui nesse caso pra gente. Né? Mas é importante que a gente identifique situações onde o material vai estar sujeito à fadiga. Que a fadiga é de fato um problema grave. Beleza? Tanto que na indústria, se eu não me engano, até o final da década de 90, 80, mais de 80% das falhas de componentes mecânicos eram por causa de fadiga. Porque era um problema que ele não recebeu atenção especial como deveria atender. Né? Não deveria ter essa atenção especial. No início do século passado, vários componentes falhavam repentinamente porque ninguém sabia que era fadiga. Né? Então tem algumas imagens, vocês botam no Google aí, por curiosidade,
Navio, falha, fadiga. Vocês vão ver que os navios que partiam no meio por causa de fadiga. E ninguém sabe por quê. Né? E é algo bem preocupante mesmo. Tá bom? E se tem alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Tranquilo? Gente, eu queria falar com vocês um negócio, na verdade, antes de finalizar a aula. Na verdade, eu ia falar semana que vem, mas eu não sei como é que vai ficar pra semana que vem, né? Que vai ser depois do feriado, nossa aula, né? Na verdade, a aula terça-feira não vai ter, né? Porque é dia 7 de setembro. Mas a aula de quarta-feira vai ter, assim. Então, a princípio vai ter. É porque na próxima semana, essa próxima semana, na verdade, vai ser minha última semana de IFES, né? Vocês devem saber que eu tô como substituto e eu consegui uma bolsa de doutorado e eu tenho que sair do IFES antes, não posso ter bolsa e estar trabalhando ao mesmo tempo. Então, meu contrato ia acabar no final do período, eu adiantei mais ou menos uns 2 meses aí, né? Um mês, um pouquinho. E aí eu vou acabar saindo no final de semana que vem. Eu ainda não sei quem vai ficar de substituto para vocês, né? Quem vai me substituir aqui, assumir essa disciplina, no caso. Mas assim, eu já adianto para vocês que, independente de quem seja, eu vou conversar com o professor, obviamente, e eu vou recomendar que ele mantenha o método de avaliação. Não faz sentido ele trocar agora em cima da hora, né? No final do período, não faz o menor sentido. Né? Ou se for trocar, ele considerar apenas os relatórios para avaliar, enfim, eu vou sugerir isso. Mas vocês devem ter novidades na próxima semana. Então essa semana é fadiga, eu já dei a aula. A outra semana eu vou talvez até poste uma aula assíncrona, né, sobre o tema de corrosão. Né? E aí na próxima semana eu vou deixar até postado já para vocês enviarem o terceiro relatório, seguindo o mesmo padrão. E aí vocês vão ter um outro professor para lidar com vocês a partir de então, beleza? Mas assim, minha recomendação vai ser de manter o método de avaliação e manter o mesmo critério e fazer essa transição aí de maneira mais tranquila. Tá bom, gente? O Matheus não falou que tá sem microfone. Pode falar, Matheus. Então, lá na primeira aula com vocês, eu falei que ia fazer por 15 pontos, né? Só que na hora que eu vou definir certinho como é que foi o trabalho, se você olhar lá no PDF do trabalho, eu coloquei com 10 pontos, porque eu queria dar um peso maior pro trabalho final, entendeu? Então, assim, eu coloquei com 10 pontos mesmo. Até porque o relatório vai fazer parte do trabalho final, então vocês já estão fazendo um pouco dele. Né? Eu mudei isso aí na hora que eu fiz aquele vídeo explicando o trabalho. Né? Talvez, se vocês olhar lá, vou até conferir depois se eu mudei mesmo, não tô falando besteira. Mas está com 10 pontos. Outra coisa, antes de sair, até semana que vem, eu vou postar as notas dos primeiros relatórios de vocês, lá no sistema acadêmico, né, para não ter confusão. E é isso, né? Caso, depois que eu postar, eu vou avisar vocês lá no grupo, e caso alguém tenha alguma dúvida, queira que eu modifique alguma nota, etc., vocês falam comigo. Mas o segundo relatório eu nem olhei ainda, eu vou olhar essa semana. Tá bom? Então é isso, gente. Valeu aí, foi muito bom ficar com vocês, né? Vocês aí estavam com. Acho que eu fiquei com Mateco 2, depois fui para ensaios e agora em seleção, né? Então foi bastante aula com vocês. Mas enfim, tenha uma boa semana aí e a gente se vê por aí. Valeu!